Olá, boa noite. Justiça Eleitoral manda para a cadeia os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho. Eles foram acusados por delatores da JBS Friboi de receber propina. Na mesma operação é decretada a prisão do ex-ministro do governo Dilma, Antônio Carlos Rodrigues. Presidente do PR, ele continua foragido. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, fica em silêncio em depoimento. E após impasse, presidente dá posse apenas ao deputado federal Alexandre Baldi para o Ministério das Cidades. A expectativa era de que Carlos Marum, do PMDB, assumisse a Secretaria de Governo. Ministro da Fazenda diz que a aposentadoria integral vai exigir 40 anos de contribuição. E Temer participa de jantar com parlamentares para tentar acelerar a aprovação da reforma. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. Que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Você é daqueles que vive dando murro em ponta de faca? No Todo Seu de hoje, o psiquiatra Roberto Chiniachique conversa comigo sobre esse hábito que a gente tem de cometer sempre os mesmos erros. Será que isso tem solução? Cristina Padiglione comenta o que acontece nos bastidores da TV. Eu recebo o querido Padre Marcelo Rossi, cantando suas mensagens de esperança. Canta a igreja, uma nova canção. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando, vem. Que liberta da depressão. A Justiça condenou à prisão mais 7 advogados acusados de integrarem uma célula jurídica da organização criminosa PCC. A decisão é do juiz Gabriel Medeiros, da primeira vara do Fórum de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os 7 advogados condenados são Ana Fernandes Marques, Antônio David Lara, Fábio da Silva Domingos, Paulo Sérgio Ramalho de Oliveira, Juliana de Araújo Alonso Mirandola e Simone de Araújo Alonso, 2 irmãs, além de Eduardo Luiz, o único que vai responder em liberdade. Todos os outros 6 advogados tiveram condenações em regime inicialmente fechado. As penas variam de 8 a 17 anos de reclusão.
O grupo era investigado desde o ano passado pela Operação Ethos, desencadeada pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil. Os advogados faziam parte de uma célula jurídica da organização criminosa PCC, batizada de Sintonia dos Gravatas. Segundo a investigação, os advogados não só prestavam auxílio jurídico aos líderes do PCC, como também viabilizavam serviços médicos e até funerários aos detentos, tudo com dinheiro do crime organizado. A comunicação entre eles era feita por meio de e-mails com codinomes falsos e esses apelidos usados também para o recebimento do que seriam os honorários. Na sentença, o juiz enfatizou que este grupo integrava um verdadeiro estado paralelo do PCC. Até o meio da tarde de hoje, os nomes de todos esses advogados ainda apareciam na lista de profissionais vinculados à OAB de São Paulo e todos ainda constavam como ativos pela entidade. Esta é a segunda condenação desse tipo em menos de um mês. No dia 1º de novembro, 6 advogadas também foram presas no interior de São Paulo por ligação com a organização criminosa. No total, 54 pessoas foram denunciadas na Operação Ethos, 39 deles eram advogados. O processo foi desmembrado em várias ações e as investigações continuam. O caso mais emblemático foi o de Luiz Carlos dos Santos, ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Luiz Carlos está preso desde novembro do ano passado, condenado a 16 anos e 5 meses de prisão. Ele confirmou que recebia uma mesada entre 2 e 5 mil reais do PCC para fazer oposição à atuação da Polícia Militar e da Segurança Pública no Estado. Os 5 policiais militares acusados das mortes de 2 pichadores em julho de 2014 foram absolvidos pela Justiça de São Paulo. Pela decisão anunciada hoje, a Justiça entendeu que os policiais que atenderam a ocorrência agiram em legítima defesa. De acordo com os depoimentos dos PMs, quando eles entraram no edifício Windsor, na Moca, foram recebidos a tiros por Alex Dallavecchia Costa, de 32 anos, e Ailton dos Santos, de 33, que, segundo os policiais, estariam no local para assaltar os apartamentos. A família dos 2 rapazes alegam que essa versão dos PMs não é real e que os 2 jovens não andavam armados. O ex-governador Antony Garotinho, do PR, já foi transferido para o presídio em Benfica. E a mulher dele, também ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho, do PR, foi levada para a ala feminina do mesmo presídio. A Justiça Eleitoral de Campos, no Rio, mandou prender os 2 hoje. De acordo com o Ministério Público, Garotinho cobrava propina de empresários em licitações da Prefeitura de Campos, que já foi comandada pela mulher dele, Rosinha Garotinho. Segundo delatores da JBS Friboi, Garotinho arrecadava recursos de forma ilícita para financiar as campanhas eleitorais dele e de aliados. Em delação, Ricardo Saldi, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo Frigorífico, contou que repassou R$2.600.000 via Caixa 2 a Antony Garotinho, quando ele disputou o governo do estado em 2014. Ao pedir a prisão preventiva do casal Garotinho e de outros investigados, os promotores afirmaram que entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016, período em que Rosinha ocupou o cargo de prefeita de Campos dos Goitacazes, os envolvidos associaram-se em organização criminosa. A estrutura contava com divisão de tarefas e usava até armas de fogo para extorquir dinheiro para as campanhas. Com a ida dos 2 para a cadeia, todo o poder político do Rio nos últimos 20 anos está atrás das grades. Cenário que inclui as detenções de Sérgio Cabral no ano passado na esteira da Lava Jato e o retorno ontem de Jorge Pisciani, presidente afastado da Alerj, à prisão. Enquanto isso, o atual governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, também é citado nas investigações da Lava Jato, acusado de receber propinas de empresários. Ele nega. A primeira prisão de Garotinho foi em novembro do ano passado, um dia depois de Sérgio Cabral. Acusado de comprar votos nas eleições em Campos em 2016, ele foi solto por determinação do Tribunal Superior Eleitoral dias depois.
Em setembro deste ano, nova prisão. Desta vez, enquanto o garotinho apresentava um programa de rádio. Ele deveria ficar em prisão domiciliar, mas 2 semanas depois, o TSE revogou a decisão mais uma vez. O ex-governador já foi condenado por crimes eleitorais há quase 10 anos. Em nota, a defesa do casal Garotinho atribuiu a operação de hoje a mais um capítulo da perseguição da qual eles se dizem vítimas e que nenhum dos acusados cometeu crime algum. Garotinho vai ficar detido na cadeia pública de Benfica, onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral, o presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani, e outros 2 deputados estaduais do PMDB. Na mesma investigação que mandou para a cadeia os ex-governadores do Rio, a Justiça determinou a prisão do presidente nacional do PR e ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues. Ele está foragido. Antônio Carlos Rodrigues é suspeito de corrupção, extorsão, organização criminosa e falsidade ideológica na prestação de contas eleitorais. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o ex-ministro dos Transportes de Dilma foi quem negociou a propina da JBS Friboi para a campanha eleitoral de Antony Garotinho ao governo do estado em 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Ricardo Saldi, disse que repassou 3 milhões de reais a Antônio Carlos Rodrigues. Para os promotores, ele e Antony Garotinho eram os responsáveis pelas estratégias políticas para a captação de recursos financeiros via Caixa 2. Além da prisão, a Justiça Eleitoral também determinou o afastamento de Antônio Carlos Rodrigues da presidência do PR. Antes de se tornar ministro de Dilma no 2º mandato, Antônio Carlos Rodrigues foi eleito suplente de senador de Marta Suplicy em 2010. Ele exerceu o cargo quando Marta foi ministra da Cultura da petista. Carlinhos, como é conhecido no meio político, foi vereador em São Paulo e, de forma inédita, foi presidente da Câmara Municipal por 4 vezes seguidas, entre 2007 e 2010. Na gestão de Paulo Maluf, à frente da prefeitura, foi chefe de gabinete da então Secretaria das Administrações Regionais. Em 2009, foi acusado pela Polícia Federal de receber propina da construtora Camargo Correia para interceder no órgão municipal de preservação do patrimônio histórico pela liberação de um terreno. Ele nega as acusações. O Partido da República informou que não vai comentar as decisões judiciais. E o ministro Edson Fachin encaminhou hoje para o plenário do Supremo Tribunal Federal a ação apresentada ontem pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que contesta a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de revogar a prisão e o afastamento do presidente da Alerj e de 2 deputados estaduais do Rio. Agora, cabe à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, pautar a ação para o plenário do STF. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado por prerrogativa de função em casos de crimes comuns para a maioria dos políticos. Segundo o texto, que já havia sido aprovado pelo Senado, o foro vai permanecer para presidente e vice-presidente da República, presidente do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado. A PEC acaba com o direito de autoridades, como ministros, deputados e senadores, de responderem em instâncias superiores ações penais por crimes cometidos fora do exercício do mandato. O texto ainda precisa passar por comissão especial e pelo plenário da Câmara para virar lei. Amanhã, o STF analisa uma proposta relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso que limita o foro apenas a políticos acusados de crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados a ele. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento sobre a restrição à abrangência do foro privilegiado. Há chances reais de prevalecer a tese de que parlamentares e ministros só devem ser julgados na Suprema Corte por crimes cometidos durante e em razão do exercício dos mandatos e dos cargos públicos. Com isso, 90% dos processos envolvendo políticos desceriam para a primeira instância do Judiciário, onde são julgados os criminosos comuns. A novidade, se confirmada, será recebida com festa. A extinção de um privilégio que transforma os políticos numa casta impune não é pouca coisa, mas convém adiar a celebração.
Trama-se no Supremo um movimento que pode anular os efeitos do fim do foro privilegiado. Os ministros cogitam alterar a jurisprudência que abriu as portas das cadeias para os condenados em primeira e segunda instância. Nessa hipótese, aconteceria o seguinte: os larápios da Lava Jato desceriam do Éden do Supremo para o inferno das varas, comandadas por juízes como Sérgio Moro, em Curitiba, e Marcelo Bretas, no Rio. Ali, receberiam condenações duras, mas poderiam recorrer em liberdade, como antes. Os processos se arrastariam por anos a fio. Muitos virariam pizza no forno da prescrição. Por isso, convém adiar os fogos e manter a vigilância. Quem acreditar piamente nas boas intenções de todos os ministros do Supremo, depois não vai poder piar. Boa noite. O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, ficou calado hoje durante depoimento ao juiz Sérgio Moro. Aldemir Bendini é réu acusado de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a estatal. Segundo o advogado Alberto Toron, Bendini ficou calado porque a defesa não teve acesso a documentos que considera relevantes para dar sequência ao processo. O ex-presidente da Petrobras está preso no Paraná desde o dia 27 de julho deste ano. Ele nega as acusações. Meritíssimo, eu estava ansioso, depois desse pesadelo de quase 7 meses, ter a oportunidade de pela primeira vez me manifestar. Entretanto, eu estou percebendo que estou sendo vítima de um grande complô, uma série de mentiras, de pessoas que criam mentiras para comprar a liberdade. Então, diante desse fato, eu prefiro manter a minha verdade, usar a minha lei do silêncio, sem nenhum prejuízo que eu possa continuar conversas com o Ministério Público ou com a Polícia Federal, mas em relação aqui ao processo eu prefiro permanecer em silêncio. O senhor prefere não responder nenhuma pergunta, então? Nenhuma pergunta aqui. Certo. E o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, apontado como operador do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, declarou hoje ao juiz Sérgio Moro que recebeu dinheiro da construtora Odebrecht e repassou parte a Bendini. Falei com o Fernando disse que ia fazer inicialmente um pagamento de 3 milhões, 3 pagamentos de 1 milhão. Ele me chamou na Odebrecht, eles combinaram datas, combinaram senhas. Tá. As datas foram dia 17/6, 24/6 e 1/7. Eu fiz 2 pagamentos ao Dr. Aldemir Bendini. Um pagamento de 600 mil reais e um pagamento de 350 mil reais. O presidente Michel Temer deu posse apenas ao deputado federal Alexandre Baldi para o Ministério das Cidades. Até o fim da tarde, a expectativa era de que o deputado federal Carlos Marum, do PMDB, assumisse a Secretaria de Governo na mesma cerimônia. Carlos Marum vem sendo cogitado como substituto de Antônio Embaçaí, do PSDB, no papel de articulador político do governo. Segundo o Planalto, há conversas em torno da nomeação, mas o presidente Michel Temer teria decidido esperar depois de ouvir tucanos como o senador Aécio Neves e o próprio Embaçaí. A cerimônia de posse do novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que estava programada para as 3h30, foi adiada para o fim da tarde e a especulação era de que Marum tomasse posse no mesmo evento, o que não aconteceu. Até mesmo o Twitter oficial do Palácio do Planalto chegou a divulgar que a cerimônia seria para que os dois assumissem os cargos, mas a publicação foi excluída. Marum é um dos integrantes da tropa de choque de Temer. Ele ajudou a engavetar as 2 denúncias contra o presidente e, quando a última foi arquivada, chegou a fazer uma dancinha para comemorar o resultado. Marum também é aliado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Esteve entre os 10 deputados que votaram contra a perda do mandato de Cunha e foi o único a defender o colega no plenário. Com trocas dos ministérios, Michel Temer tenta agradar os partidos do chamado Centrão para tentar aprovar a reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, cobrou Michel Temer para que o presidente anuncie se decidiu adiar a reforma ministerial. Segundo Maia, o Congresso não pode ficar paralisado esperando a decisão.
A reforma ministerial foi anunciada pelo governo como uma estratégia para agradar partidos do chamado Centrão, que, em troca, dariam apoio para a votação da reforma da Previdência no Congresso. Para Rodrigo Maia, a indecisão sobre mudanças atrapalha a votação da Previdência porque os parlamentares aguardam as nomeações para avaliar o cenário político. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Segovia é o novo diretor da Polícia Federal. Segovia diz que só uma mala não comprova crime e corrupção. A mala, aquela com 500 mil. Para Rocha Loures, então assessor do presidente Temer. Presidente que foi apóstolo do delegado Segovia e bateu palmas. Reforma trabalhista aprovada com 60% da população contra. A da Previdência em pauta com 71% da população contra. Para 64% dos brasileiros, a decisão de abortar ou não é das mulheres. Mas a Câmara quer impor lei que impede aborto em qualquer circunstância, inclusive estupro. Não sabia que isso seria assim, só quem não tem como saber. Quem tem, inclusive no jornalismo, embarcou porque quis. Há 1 ano e meio, o diálogo de Romero Jucá e Sérgio Machado já explicitava. Tem que mudar o governo, derrubar Dilma para poder estancar essa sangria. Rapaz, a solução mais fácil é botar o Michel Temer. Agora, como se não existisse, explode a dívida pública. Hoje, 3,5 trilhões. Essa dívida no Brasil, em resumo, tem crescido basicamente assim. O governo se endivida, corta no social e, como precisa de dinheiro para se financiar, emite papel, um título do Tesouro. Pode ser comprado diretamente, mas bancos e setor financeiro têm sido intermediários na venda desses títulos. Compram para revender. Ao revender, bancos e setor financeiro ganham boa parte do dinheiro e, com isso, fazem mais dinheiro. Daí o seu poder extraordinário. Inclusive na definição de altíssimas taxas de juros que, claro, óbvio, levam em conta muitos outros fatores. Quase metade do orçamento tem sido usada para pagar juros e amortização dessa dívida, cujos donos, basicamente, são bancos e setor financeiro. Por isso, ouvimos falar tanto dessa entidade tornada sagrada chamada O Mercado. Boa noite. O soldado norte-coreano que foi baleado ao desertar na semana passada acordou hoje na Coreia do Sul. Imagens da fuga dele foram divulgadas hoje. O incidente ocorreu há uma semana na área de segurança conjunta de Panmunjom, o único lugar da zona desmilitarizada em que soldados das duas Coreias se veem frente a frente. As imagens mostram o militar chegando de carro a poucos metros da demarcação que divide os dois países. Ele corre para o lado sul, enquanto 4 militares norte-coreanos disparam contra ele. Apesar do nome, a zona desmilitarizada é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo, com cercas elétricas, campos minados e muros antitanques. Sexta-feira é o dia oficial da Black Friday, evento anual que teve origem nos Estados Unidos e traz ofertas nos setores do comércio e serviços. Mas o consumidor parece estar mais atento às liquidações. É o que mostra um levantamento do site Reclame Aqui, que reúne queixas gerais de consumidores e monitora as reclamações das 6 da tarde da quinta-feira até a meia-noite da sexta-feira. De acordo com o balanço do site, depois do recorde de reclamações na edição de 2014, houve queda de 63% em 2015 e de 34% em 2016, na comparação com os anos anteriores. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de alguns anos de picaretagens em algumas lojas, a Black Friday está mais comportada. É possível sim conseguir alguns descontos bons, escapando das Black Frauds. Mas mesmo depois de 7 ou 8 anos dessa promoção, tem gente que ainda cai em roubada pelos motivos mais bobos. Um exemplo, você sabe quanto custava no mês passado, digamos, o produto que você pretende comprar? Sabe mesmo, anotou. Tem como dizer com certeza que vai conseguir desconto? Parece uma bobice. Mas hoje falei com amigos e colegas que pretendem dar uma compradinha na sexta-feira. A maioria deles não tinha certeza do preço normal do produto. Segunda dica, olha o preço da entrega. Você olha o preço da entrega, o custo do frete? Pode ser que o desconto do preço do produto seja bom, mas o preço da entrega tenha ficado mais caro. Faça a conta. Sim, parece bobo, elementar, mas as pessoas não calculam o custo total da compra, levando em conta o frete. Terceira dica, se vai parcelar, olhe os juros. Normalmente as empresas oferecem algum parcelamento sem juros, sem aumento do preço. Mas em dia de promoção, algumas promovem uma pegadinha.
O produto tem desconto, mas o parcelamento é com juros. Quarta dica: você tem certeza que está comprando o mesmo produto que vinha namorando faz algum tempo? O produto que parece ter desconto talvez seja apenas um modelo menos chique ou menos incrementado daquilo que você queria. Quinta dica: os melhores descontos acabam rápido. Logo, como em qualquer liquidação, se você quer comprar algo a preço melhor, comece cedo. Muita gente acha que comprou, mas depois recebe a mensagem de produto indisponível. Preste atenção. Ou então, demora para receber a mercadoria. Se você acha que foi enganado, ligue para o Procon no telefone 151. Boa noite. Juíza trabalhista de São Paulo extingue processos ajuizados antes da reforma trabalhista que não estavam de acordo com a nova lei que entrou em vigor no último dia 11. A juíza Luciana de Souza Matos Delbim Moraes entendeu que, apesar das ações terem sido distribuídas anteriormente à entrada em vigor da lei, todos os atos processuais teriam que ser praticados já de acordo com o novo ordenamento. Um juiz da pequena cidade de Propiá, em Sergipe, também já havia decidido extinguir processos ajuizados antes da reforma trabalhista que estavam baseados na antiga lei. Em jantar no Palácio da Alvorada, agora à noite, o governo apresentou aos deputados da base aliada uma nova versão da reforma da Previdência. O documento mantém regras mais rígidas para aposentadorias de servidores públicos em comparação com trabalhadores da iniciativa privada. O tempo de contribuição mínima dos servidores foi mantido em 25 anos pelo governo. Para os trabalhadores do setor privado, esse número ficou em 15 anos, mas neste caso o beneficiário vai receber apenas 60% do benefício. Já para ter direito aos 100%, será preciso chegar a 40 anos de contribuição, tanto no setor público como no privado. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tenha uma excelente noite. Neste domingo, 20h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.